Boa noite, meu amado. Boa noite, minha amada. Estamos aqui nessa segunda-feira, dia 6 de julho do ano de 2020, para mais um programa Orai Sem Cessar. Hoje, a responsabilidade para trazer a mensagem, o recado de Deus, é minha. Meu nome, para aqueles que não conhecem, sou o presbítero Max, e ficou comigo a responsabilidade dessa noite de trazer o recado de Deus aos vossos corações. Iniciando essa live, nós gostaríamos de oferecer esse programa aos aniversariantes do dia. No final nós estaremos orando. A Aline, esposa do pastor Anderson, hoje colhe mais uma rosa no jardim de sua existência. E nós desejamos a ela muitas bênçãos do Senhor. Também ao nosso diácono querido Osmar, que também hoje está completando mais um ano de existência, colhendo mais um cravo no jardim da sua existência. Então, que Deus possa abençoá-los ricamente, e também os demais aniversariantes que hoje completam mais um ano de existência. Nosso desejo é que Deus possa abençoá-los ricamente. Nós vamos conversar nessa noite. E antes de entrarmos no texto propriamente dito do estudo, nós gostaríamos que você deixasse aqui a sua participação, o seu pedido de oração. No final nós estaremos, como é feito todos os dias, orando pelos pedidos de oração e também mandando um abraço para os participantes. Hoje está comigo a minha esposa, fazendo o trabalho de secretária, anotando as informações, para que no final nós possamos então estar dando um oi a todos. Então, se você está aí, entre, dê uma boa noite, para que nós possamos deixar registrada aqui a sua participação, que para nós é muito importante. Ao longo dessa pandemia, nós temos adotado esse método de transmissão da Palavra de Deus, e nós percebemos que tem alcançado muitas cidades, muitas pessoas, né, desde Santa Catarina, aqui na região do Alto Vale, na região do Oeste, em São Paulo, em Minas, Rio de Janeiro e várias cidades do nosso país. Nosso desejo é que Deus possa abençoá-lo aí aonde você encontra-se, independente da cidade. Que Deus possa derramar sobre a sua vida bênção sem medida nessa noite. E nós vamos começar então o nosso estudo dessa noite, a nossa meditação, lá no livro de Atos, um texto muito rico, com tantos ensinamentos, que nós vamos dar uma passeada pelos versículos da Palavra de Deus. Você que está com a sua Bíblia, poderá acompanhar, caso queira, os versículos que nós estaremos tratando nessa noite. Atos, capítulo 27, penúltimo capítulo de Atos. Atos fica antes de Romanos. Vamos lá. Paulo é enviado para a Itália. Eu estarei lendo aqui, são apenas 44 versículos. É fácil, rápido e nos traz um ensinamento muito profundo. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para a costa da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humildade, permitiu-lhe ir ver amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte ao Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona.
Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lacéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia de jejum, ademoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, no qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e passando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. Levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, temendo de que descesse na Sirte. Arriaram aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé ao meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. O naufrágio. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adríaco, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que aproximavam-se de alguma terra, e lançaram o prumo e acharam 20 braças. Passado um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças. Receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar a âncora da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se esses não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer nada tende aprovado. E nada tende provado.
Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. E estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram-se entre si e não podiam encalhar ali no navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando as velas de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam. Encalharam ali o navio, a proa encravou e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Ao perceber ao parecer dos soldados, era que mantessem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem primeiro os primeiros a se lançarem ao mar e alcançarem a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns aos outros em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Meus amados, que texto maravilhoso esse que acabamos de ver, recheado de ensinamentos, recheado de lições para que nós possamos aplicar nos nossos dias. Eu poderia trazer um tema para a meditação nessa noite, dizendo: cristão em meio a uma tempestade. Recentemente, nosso estado de Santa Catarina foi varrido por um ciclone bomba. Foram muitas cidades destelhadas, ventos superiores à velocidade de 134 km por hora. Foi um caos. Até hoje ainda muitas pessoas sofrem. Muitas cidades ficaram sem energia, muitas cidades ficaram sem teto, muitas pessoas sofreram. A gente percebe que 10 vidas foram ceifadas com a violência do vento, e foi um estrago muito grande. Isso tudo aconteceu em terra firme, aqui recentemente no nosso estado de Santa Catarina, que foi notícia por todos os telejornais no Brasil e fora do país. Um fenômeno natural que causou grande devastação, grandes prejuízos a várias pessoas, que causou uma comoção e fez com que o próprio presidente pudesse estar sobrevoando as cidades afetadas para que pudesse ver a aflição, o tamanho da destruição, para que alguns recursos pudessem ser liberados para ajudar esse povo. Então, a gente percebe que aqui no início do texto, nós poderíamos dividir em quatro fases o nosso estudo dessa noite. Paulo é enviado para a Itália, ele sai de Cesareia para Roma. Ele estava 2 anos preso, Paulo 2 anos preso em Cesareia, precisava ir a Roma para se apresentar diante do tribunal. Então, a distância, para que os irmãos tenham um conhecimento da navegação, a distância de Cesareia até Roma era mais ou menos de 4.029 quilômetros. Era um trecho longo, e eles começaram a navegação e foram passando por várias cidades. E a viagem era longa. Esse navio que eles estavam embarcados não era um navio pequeno. Eu estava estudando, era um navio mercante, onde transportava cargas, né? Na época trigo, e esses navios de mercante não tinham as acomodações necessárias como nós temos hoje, esses grandes navios luxuosos, onde toda a tripulação tem local para se abrigar das tempestades, do vento, do frio. Mas esse navio não, esse navio ele era próprio para transporte de cargas.
E as pessoas que embarcavam nesse navio, eles tinham que dormir no convés. Eles montavam a barraca durante a noite, de manhã eles desmontavam as barracas, porque era o que eles tinham que fazer para poder, durante esse percurso, se proteger do vento, do frio. E assim eles fizeram. Então, diz o texto que não era um navio pequeno, era um navio veleiro, né? E naquela época, um navio desse, com 276 passageiros, somando toda a tripulação, entre os prisioneiros, os tripulantes, eram 276. Então, imagino que era um navio extremamente grande, né? Para fazer esse percurso. E acontece que, por volta de algum momento, algumas coisas acontecem, né? Então a gente percebe que alguns perigos nessa viagem foram acontecendo. Então eles não foram direto, eles foram parando em várias partes, né, em várias cidades, e eles estavam querendo chegar a Roma. Então, diz o texto que nós acabamos de ler, que eles pararam, trocaram de embarcação e deram seguimento. Mas o apóstolo Paulo, até num determinado momento da viagem, advertiu-os para que eles não prosseguissem, porque o apóstolo Paulo já conhecia, já teria feito essa viagem em outras ocasiões. O apóstolo Paulo fez várias viagens missionárias, né? Sabendo que o apóstolo Paulo teve 3 naufrágios. Teve um dos naufrágios que ele ficou um dia e uma noite inteira ao mar aberto, e Deus poupou-lhe a vida. Então ele era conhecedor das condições climáticas daquela região, e ele traz um aconselhamento para o comandante, né? Dizendo para que eles não prosseguissem, que ele esperasse um pouco passasse a tempestade que possivelmente poderia acontecer. Mas eles não deram ouvido para o que Paulo estava trazendo de informação. Então, simplesmente continuaram com a viagem. E o tempo foi passando, e o que nós conhecemos é que o navio passou por uma tempestade muito violenta. Uma tempestade muito violenta. Um vento muito forte, que hoje os meteorologistas do mar Mediterrâneo dão o nome de vento gregal, que é um vento mais ou menos com dimensões desse furacão. Um vento muito forte. Um vento muito forte. Um vento com frio, com chuva. E esse vento acabou por, como é que eu poderia dizer, afetar toda a tripulação daquele navio. E eles ficaram com medo. Eu vejo que a tripulação eram homens experientes, talvez não era a primeira vez que eles faziam essa viagem. Eles conheciam a região, eles sabiam muito bem como acontecia, como é que eram as condições climáticas, mas resolveram arriscar, porque quando eles olharam a condição, tinha um vento sul, um vento fraquinho, e eles achavam que poderiam chegar até Creta. E quando eles se deparam com essa situação e seguem caminho, eles passam por dificuldades violentas. E eles começam a ficar atemorizados. Eles começam a ficar totalmente preocupados com relação àqueles acontecimentos. E eles estavam assim desesperados, não sabendo mais o que fazer. Depois de um certo momento, eles começaram a abrir mão de algumas coisas do navio para deixar o navio mais leve, querendo jogar o mastro para fora, e
tamanha a preocupação deles para que eles não viessem a afundar e os 276 passageiros viessem a perecer. Diz que a distância de Malta, de Creta até Malta, era de 500 quilômetros. 500 quilômetros. E um tempo que a princípio pode ser pequeno, uma distância que a princípio pode ser pequena, mas sendo feita por uma embarcação à vela e com condições adversas, há de se convir que era uma viagem um pouco preocupante e eles estavam atemorizados. Eles estavam no meio de um furacão, no meio de uma tempestade, e eles não sabiam mais o que fazer. Chegou um momento que eles tiveram que lançar as âncoras pela popa. Eles pegaram 4 âncoras e deixaram o barco parar ali por um tempo para ver se de repente queriam, isso por volta da meia-noite mais ou menos, os marinheiros, eles estavam tão nervosos, tão preocupados, e eles achavam que estavam mais ou menos próximo da terra, e aí jogaram o prumo para ver mais ou menos a profundidade que eles estavam. A primeira vez parecia 20 metros de profundidade, o navio navegou com dificuldade por mais um período, lançaram novamente o prumo, era 15 metros, e eles achavam que deveriam colocar a âncora ali para que eles pudessem chegar, amanhecer o dia, isso era por volta de meia-noite, para que eles pudessem continuar sabendo o que eles iam fazer. E o dia clareou, eles não conseguiram ver a terra, eles avistaram uma enseada. E quando eles avistaram uma enseada, eles chegaram num acordo de que eles iriam puxar as âncoras e içar as velas e seguir a viagem, deixar o barco, soltar o leme e deixar o barco à deriva. E o barco foi, e no meio de 2 correntes, conta o texto, o barco encalhou. A parte da frente, que é a proa da embarcação, ela encalhou violentamente naquela areia. E os ventos de todos os lados, do sul, do norte, esse vento gregal era um vento nordeste, um vento gelado, um vento extremamente forte, e eles começaram a passar por dificuldade. Mas diz a palavra que enquanto eles estavam ali, o apóstolo Paulo trouxe uma revelação de Deus que nada, absolutamente nada iria acontecer com eles. Deus iria poupar a vida de todos. Então isso fez com que eles pudessem ficar mais tranquilos diante daquela tempestade, porque Paulo cria na revelação de Deus para a manutenção da sua vida. Deus queria que Paulo chegasse no seu destino final, e nada, absolutamente nada, não era temporal, não era vendaval, não era tufão, furacão, nada iria impedi-lo do propósito de Deus. E Paulo, muito tranquilo, coloca isso para todos e começa a determinar o que eles deveriam fazer, e de acordo com a determinação de Paulo, eles começaram a ouvi-lo, né? Porque chegou um determinado momento que, quando eles lançaram as âncoras, os marinheiros queriam fugir da embarcação, queriam colocar os botes salva-vida com o pretexto de que iriam analisar para colocar a âncora da proa, e na verdade eles queriam fugir. E Paulo disse que se eles saíssem, eles não iriam sobreviver. Então eles ouviram Paulo, cortaram as cordas, deixaram com que os barcos salva-vidas fossem lançados, e todos se salvaram. E o vento veio violentamente na popa do barco, e a popa do barco foi se dissolvendo, e a água foi entrando, e eles ficaram preocupados, querendo que de repente os prisioneiros vão fugir, mas a Bíblia diz que o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer, de matar, deixar que todos que soubessem nadar se lançassem ao mar e fossem até a enseada. E aqueles que não soubessem nadar, que se segurassem dentro das madeiras da embarcação e chegassem à praia. E o que nós percebemos, meus amados, é que todos, absolutamente todos, foram salvos, foram preservados.
Que texto maravilhoso, né? Como Deus faz a sua obra, como Deus usa as pessoas, né? Deus usou grandemente o apóstolo Paulo para ser bênção na vida de todos aqueles 275, porque com Paulo eram 276 tripulantes daquela embarcação. E Deus faz assim conosco, meus amados. Deus nos livra das tempestades, Deus nos livra das dificuldades. Nós temos que confiar em Deus, porque não importa a circunstância que nós vivemos, não importa as dificuldades, não importa os vendavais, não importa os tufões. O importante é que nós servimos a um Deus que é poderoso, a um Deus que tem estado conosco em todos os momentos, na alegria, na tristeza, na felicidade. O nosso Deus não nos desampara. Todos chegaram com vida. Então ali Paulo era prisioneiro. Para aquela tripulação, Paulo era prisioneiro, mas para Deus, Paulo era o comandante. Deus deu a Paulo o domínio sobre aquela embarcação e revelou para que Paulo pudesse repassar e tranquilizar, dar ânimo a todos que ninguém iria morrer, embora eles passassem uma dificuldade muito grande. Eu imagino quanto sofrimento, quanto desgaste, quanto choro. Chegou um momento que todos pensavam que não iam sobreviver, porque tamanha era a fúria da tempestade. Meus amados, se é difícil uma tempestade, um tufão, um furacão em terra, imagine isso, as proporções aumentadas dentro de um mar. Quem passou por naufrágio, quem já passou por situação difícil no mar, pode entender o que eu estou colocando e o que o apóstolo Paulo coloca aqui nesse texto. É importante que nós estejamos em comunhão com Deus. Paulo aqui foi o protagonista. Paulo aqui chamou para si a responsabilidade. Paulo não se furtou, mesmo que a tripulação fosse contrária à sua orientação, para que não saíssem, porque poderiam se deparar com essa situação climática. Mesmo assim, Paulo confia em Deus. Paulo não muda o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Paulo, ele era uma pessoa que buscava servir a Deus, independente das circunstâncias. Meu amado, eu quero dizer para você, independente do momento que você esteja passando, seja um momento difícil por enfermidade, momento difícil porque perdeu um querido, momento difícil porque está passando por uma pandemia que tem ceifado vidas, e muitas vezes até um conhecido, um parente, um amigo, nós devemos descansar no Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é poderoso. Nós temos que confiar, esperar no Senhor, independente da situação. Nós sabemos que muitas pessoas estão nos hospitais sofrendo angústias, dores, com várias doenças, com Covid, com câncer, sofrendo, mas Deus, Ele é poderoso, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, para poder resgatar, para poder operar um milagre, para transformar. É importante, basta que eu creia. Em quem nós temos crido? Qual tem sido o nosso testemunho diante das tempestades que a vida tem nos imposto? Que nós possamos, meus amados, nessa noite, olharmos para o apóstolo Paulo como exemplo de perseverança, exemplo de fé, homem de Deus, que não se desviava, mas que encarava os desafios da vida, sabendo que ele não estava sozinho, porque Deus era com ele. E a palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que ter toda essa segurança. Nós servimos a um Deus maravilhoso, a um Deus poderoso, que está sempre pronto para nos abençoar. E esse texto traz ensinamentos fantásticos. A cada versículo nos remete a vivermos sobre a dependência de Deus. Deus é o mesmo que conhecia tudo o que ia acontecer nessa viagem. Deus já sabia, e Ele revela a Paulo detalhes para que ninguém pudesse se perder. Meu amado, não fique preocupado com o problema, com a tempestade, com a tribulação, com o vento que está passando sobre a sua vida. Deposite diante do altar do Senhor o seu problema, que Deus, Ele é poderoso
para agir e fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa, do que tudo que você imagina. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que temos de levar até você essa mensagem, uma mensagem restauradora, uma mensagem viva, eficaz, que nós podemos aplicar em nossa vida, podemos trazê-la para o nosso dia a dia e vermos como é maravilhoso confiarmos em Deus. Mas para que nós possamos vencer a tempestade, aqui temos um exemplo, nós precisamos estar alimentados. Paulo viu que eles estavam 14 dias sem ver o sol, sem ver as estrelas, passando por dificuldade, mas eles, para vencerem, precisaram estar alimentados. Então nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, para que, alimentados da palavra de Deus, tenhamos força suficiente, ânimo suficiente para vencermos as dificuldades. Que Deus nos abençoe, meus amados. Que Deus possa fazer diferença na sua vida. Creia verdadeiramente que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Que Deus nos abençoe. Estamos chegando no final aqui da nossa live dessa noite e vamos passar agora para os recados que chegou aqui. Minha secretária está trazendo aqui alguns pedidos de oração, né? A nossa irmã Rose Andrade agradece as orações e a sua recuperação. Que Deus possa abençoar ricamente a sua recuperação, Rose. É um privilégio, né? Deus está no controle de todas as coisas. Deus é maravilhoso. A dona Carme pede oração pela dona Jussá, dona Jaci e o senhor Esmerentino, os nossos fundadores da igreja presbiteriana de Blumenau, né? Pessoas que iniciaram, deixaram um legado muito forte. A dona Jussá, a dona Jaci, pessoas muito amadas, né? Seu Esmerentino, que Deus possa ser com eles, dando saúde, vida, ânimo e disposição. O nosso irmão Osias pede oração por sua esposa Vera, que fará uma cirurgia no joelho amanhã. Ok, nosso irmão Oséias, um forte abraço ao seu Osias, né? Que Deus possa abençoá-la ricamente, a dona Vera, nessa cirurgia que ela fará amanhã. Vai dar tudo certo, nós estaremos orando e Deus estará com ela em todos os momentos dessa cirurgia. A dona Carme também pede pela mãe do irmão Marcos Simas, pela sua recuperação. Nós vamos estar orando também pela mãe do nosso irmão Marcos Simas, para que em breve ela possa ser recuperada, que Deus possa abençoá-lo ricamente. A Léo pede oração pelo Mário João Vieira, que está internado na UTI com problemas cardíacos e pulmonares. O Mário José Vieira é pai do chefe da Léo e ela pede oração. Também nós pedimos oração, tanto a Léo quanto a nossa família pede oração pela saúde da Aide, nossa amiga de Joinville, que tem sofrido muito, está internada com câncer. Nós cremos que Deus pode mudar as circunstâncias e trazer o milagre. Oração pelos aniversariantes do dia. Também nós vamos estar orando pela dona Marisa, que é a sogra do Eduardo, que também está passando por dificuldades, sofrendo com câncer. Que Deus tenha misericórdia, que alivie suas dores e possa trazer a cura. Esses são os pedidos de oração que chegaram para nós até aqui. Eu também vou estar orando pelo aniversário da Margarete. Margarete é minha irmã, amanhã ela estará no dia 7 de julho fazendo aniversário, e eu falei para ela que hoje estaria mandando um abraço e desejando a ela também muitas felicidades pela passagem do seu aniversário. Também queria mandar um abraço para o presbítero Rocha, para a Edna ali no Canto Grande, que Deus possa abençoar ricamente esse casal querido e derramando sobre eles a bênção do Senhor. Vamos estar orando então e depois mandaremos o abraço. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de trazer o teu recado nessa noite. Sabemos que tu está no controle de todas as coisas, que no meio das tribulações, no meio da angústia, tu se faz presente. Tu és um Deus verdadeiro, um Deus que olha para as nossas, não olha para as nossas imperfeições, mas olha para aquilo que vai no fundo do nosso coração. E nesse propósito, nessa live de orar e sem cessar, nós pedimos que o Senhor venha abençoar ricamente a nossa irmã Rose Andrade. Nós agradecemos pela sua recuperação, que ela possa continuar a cada dia se recuperando, se fortalecendo, como até aqui o Senhor tem feito.
Obrigado pela sua recuperação. Dona Carmen também, que pede oração pela Dona Jussá, que o Senhor possa abençoar ricamente a Dona Jussá, lá no Rio Grande do Sul, a sua irmã Dona Jaci, com mais de 100 anos aqui em Blumenau, o seu Esmerentino, pessoas valorosas, baluarte da Igreja Presbiteriana de Blumenau aqui, que Deus possa ser com esses anciões, derramando saúde, bênção sem medida sobre a vida deles. Agradecemos por todo o ensinamento que eles nos trazem. Também pedimos que o Senhor venha abençoar a Vera amanhã, a esposa do Osias, que estará fazendo uma cirurgia para correção de um problema no seu joelho. Que Deus possa abençoar os médicos, que tudo corra bem e que ela possa se recuperar rapidamente dessa cirurgia. A Dona Carmen também pede que nós possamos estar orando pela mãe do Marcos. Nosso desejo é que Deus possa visitar a mãe do Marcos, trazendo a cura, que logo ela possa voltar para a sua casa totalmente curada. Deus é poderoso para operar o milagre. Nós cremos nisso e pedimos e colocamos diante do Senhor. Também pedimos que o Senhor possa estar abençoando o seu Mário João Vieira, o pai do Mário, que está com problemas pulmonares, internado na UTI, que logo ele possa se restabelecer, se fortalecer, saindo da UTI, voltando para o convívio da sua casa com seus familiares. Também que Deus possa estar abençoando a vida da Aide, que sofre dores com câncer em 3 lugares. Ó Deus, Tu conhece aquele corpo, Tu podes operar milagre e nós cremos nisso. Visita a vida da Aide, ó Deus, que ela possa confiar no Senhor e saber que a única solução está em Ti, ó Pai. Abençoa os médicos, os procedimentos que precisam ser feitos, que o Senhor possa estar antecipando e tudo corra segundo o Teu propósito. Abençoa também ricamente a Dona Marisa, a sogra do Eduardo, ali em Florianópolis, que sofre também com câncer. Ó Deus, alivia suas dores, cura sua enfermidade. São tantas pessoas que sofrem. Ó Deus, aqueles que estão sofrendo com problemas de Covid-19, que estão internados na UTI, esperando um milagre, que a Tua graça, a Tua bênção possa ser com cada um deles e que eles possam provar que o Senhor é poderoso para fazer e operar milagres. Nós oramos, Senhor, não porque mereçamos, mas nós oramos na certeza de que Tu nos ouve. E também queremos Te pedir que o Senhor venha abençoar ricamente os aniversariantes de hoje, os aniversariantes de amanhã. Abençoa a Aline, derrama sobre ela chuvas de bênção sem medidas, dando-lhe saúde, sabedoria, que ela possa estar acompanhando o ministério do seu esposo e que possa ser uma bênção e que muitas pessoas possam ser abençoadas por esse casal. Com ela, abençoa o seu esposo ricamente, o seu ministério, dando-lhe sabedoria, ânimo, disposição para estar à frente do rebanho. Abençoa também, Senhor, a vida do diácono Osmar, que hoje está de aniversário, com ele a sua esposa, suas filhas. Derrama bênçãos sem medidas nesse querido irmão que nós tanto amamos e agradecemos por todo o empenho, por toda a sua dedicação, por todo o seu trabalho aqui na comunidade e na igreja. Ó Deus, fica com ele. Abençoa a Margarete também, lá em Joinville. Obrigado por essa irmã tão querida, que Tu possa continuar abençoando e que ela possa ser muito feliz na sua trajetória, que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades como até aqui tem feito. Nós oramos agradecidos, ó Pai. Abençoa o nosso Estado, ó Deus, abençoa o nosso país, abençoa a nossa nação. Nós carecemos do Senhor, nós dependemos de Ti. Precisamos que o Senhor possa estar dirigindo, Senhor, todos os nossos governantes e que essa pandemia, Senhor, possa estar logo, se for de Tua vontade, totalmente dominada e que logo nós possamos voltar à normalidade, se assim for o Teu querer e a Tua vontade. Nós esperamos que tudo isso passe rapidamente, que as dores sejam amenizadas, que os sofrimentos possam passar, ó Pai, e que tudo possa voltar segundo a Tua vontade e o Teu querer. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar agora para os participantes, os nossos abraços. Queremos mandar um forte abraço para a Dona Carmen, que Deus abençoe ricamente, a nossa irmã Antônia Furtado, que Deus abençoe, a Margarete Livramento, minha irmã, que está lá em Joinville participando conosco. Agradeço muito a participação da Margarete nessa live. O Fabrício, que é o ministro, né? Fabrício Baldo, é um prazer estar mandando um grande abraço para você, para sua esposa, sua filha, a Rose Andrade, nosso irmão João Veríssimo, nosso irmão Antônio Prado, seu Osias Costa, Aline com o pastor Anderson,
a dona Zeni Pereira, o nosso Osmar, o Eduardo, o Alexandre, Alexandre de São Paulo, irmão da Lília, meu amigão de pescaria, fomos pescar no Pantanal, eu mandei o convite para ele está aí assistindo conosco. É um grande prazer, Alexandre, que Deus abençoe ricamente você, seu Guido, a tua mãe, a tua esposa, é um prazer mesmo, né, tê-lo conosco nessa noite. O pastor Ailton Cerqueira está assistindo, pastor Ailton também, nós oramos bastante pela sua recuperação, ele esteve em infarto, e a igreja esteve orando, e graças a Deus o pastor Ailton, que é um grande amigo, nós crescemos juntos, né, amigo de infância, desde 3, 4 anos de idade, somos amigos, e hoje ele está conosco na live, recuperado, e é um prazer tê-lo conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua esposa, suas filhas, o seu ministério, que Deus possa te dar muitos anos de vida. Para mim é um grande prazer. A nossa irmã Aide, que tem estado conosco, e toda a sua família, seu esposo, seus filhos, que Deus possa abençoá-los ricamente, que vocês possam ter fé, a certeza que de Deus vem a solução para todo problema. Por mais luta que nós passamos, Deus é por nós. Nosso irmão Osni e Valéria, que também nos ouve, né, estão conosco ligado, é um grande prazer tê-lo conosco, e os demais irmãos que eu não consigo agora aqui, que de repente estão participando, mas não consigo trazer o seu nome, que não aparece para nós, fora do nosso estado, muito possivelmente parentes do pastor, lá no interior de São Paulo, em Minas, a todos que nos ouvem, que Deus possa abençoá-lo ricamente. Amanhã nós estaremos novamente aqui, agora amanhã sobre a responsabilidade do pastor Anderson, trazendo o recado de Deus ao seu coração. Essa nossa live acontece de segunda a sábado, sempre às 20 horas, e no domingo às 19h30, né? Então, queríamos desejar a todos uma excelente noite, uma ótima semana, e que Deus possa estar no controle das nossas vidas. É o que eu desejo de todo o meu coração. Um beijo e uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Amém. Apareci mais na câmera hoje ou não? Mas não está valendo nada. Não sei se é a condição aqui, ó. Obrigada, falou assim.